Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das funções da química inorgânica. Já vimos os ácidos, já vimos as bases e agora vamos ver os sais, tudo no conceito de Arrhenius. Bom, então o que seria um sal no conceito de Arrhenius? Sal é todo composto que, na presença da água, ele vai se dissociar em um cátion qualquer, exceto o hidrônio, que é aquele H3 ou mais, ou então o H+, sozinho, que isso é característica de ácido. E em um ânion qualquer, exceto quem? Exceto a hidroxila, ou OH-, que seria uma base, e também, exceto o oxigênio com a carga -2, porque aí ele será um óxido. Então, para você identificar um sal, é bem simples. O cátion não pode ser hidrogênio, tudo bem? E o ânion não pode ser nem hidroxila, nem o oxigênio sozinho. Bem simples, bem fácil. Daí vamos continuar o nosso estudo sobre os sais, conhecendo as propriedades dos sais. Lembra que nós vimos as propriedades dos ácidos, vimos as propriedades das bases e agora nós vamos conhecer as propriedades dos sais. Bom, primeira coisa, uma descoberta fantástica. Todo sal tem sabor salgado? Nossa! Também é amargo, sabia disso? Basta você pesquisar sobre o sal de Epsom. Tudo bem? Então, a característica principal para um sal é ter o sabor salgado. A segunda característica é que os sais, quando em solução aquosa, eles conduzem a corrente elétrica. Por quê? Em solução aquosa, eles liberam íons. Aí você passa a ter um eletrólito. E os eletrólitos conduzem a corrente elétrica. A outra propriedade dos sais é que eles são aglomerados iônicos e não moleculares. Tranquilo até aí? Outra propriedade é uma bem conhecida de vocês. Todo sal é resultado de quê? Da neutralização do ácido pela base e vice-versa. Então, ácido mais base dá sempre quem? Sal e água. Propriedade conhecida de todo mundo. A penúltima propriedade seria de que os sais são compostos cristalinos. Por que cristalinos? São lembrados? Porque, pessoal, ele possui entre um átomo e outro uma estrutura bem ordenada. Tudo bem? Estão lembrados disso? E a última propriedade é de que os sais, eles possuem elevados pontos de fusão e, por consequência, elevados pontos de ebulição. Então, essa é a parte inicial de sais. Dando continuidade, nós vamos conhecer o que? A formulação de sais. Estão lembrados? Como se faz formulação? Lá de ligação química. Mesma coisa. Você tem o cátion e você tem o ânion. A carga do cátion desce para baixo do ânion, a carga do ânion desce para baixo do cátion. Bem simples, bem tranquilo. Lembre-se na hora de desfazer essa fórmula, porque você vai precisar isso quando chegar no estudo das reações químicas. Fica ligado, tá certo? Continuando os nossos estudos, uma coisa se faz necessária, classificar os sais. Bom, nós podemos classificar os sais de diversas maneiras. Uma das maneiras é de acordo com a presença do átomo de oxigênio na estrutura do sal. Aí você pode ter o sal oxigenado ou oxissal e o sal não oxigenado. Vocês vão ver exemplos aí, certo? Então, o sal oxigenado, exemplo, NaNO3, KMnO4, são exemplos de sais oxigenados. Sais não oxigenados, NaCl, que é o famoso sal de cozinha. Ki, outro sal muito conhecido, certo? Bem simples, bem fácil. Segunda classificação seria de acordo com o número de elementos presente na fórmula molecular. Então veja bem, eu posso ter um sal binário quando eu tenho dois elementos, como NaCl, AlCl3. Não confunda elemento com atomicidade. AlCl3, eu tenho alumínio e cloro, só tenho dois elementos, mas tenho 4 átomos, não é isso? Um alumínio e 3 cloro. Não confundam muito esse tipo de conceito. Atomicidade e número de elementos. Fica ligado, tá? Então o binário só tem 2 elementos. Pode ser
PbCl4? Pode, qual o problema? É pentaatômico, mas é binário. Sal ternário tem 3 elementos. KMnO4, potássio, manganês, oxigênio. Ah, professor, mas tem 4 oxigênios. E daí? É hexatômico, não tem nada a ver com número de elementos. Tá se ligando aí? Fica atento, tá? Você também pode ter o sal quaternário. O sal quaternário vão ter quantos elementos? 4. Aí você pode pegar o NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio. Eu tenho sódio, hidrogênio, carbono e oxigênio. Tenho 4 elementos. É isso que você tem que ter atenção. Não é contar os átomos, tudo bem? Continuando a nossa classificação, vamos classificar agora os sais de acordo com a natureza de seus íons. E de acordo com a natureza de seus íons, os sais podem ser normais. Sal normal? O que é isso? Bom, quando é que um sal é normal? É quando ele é neutro. Tanto é que você pode chamar sal normal ou neutro. O sal é chamado de normal ou neutro quando o ácido neutraliza completamente a base ou vice-versa. Bem simples, tá certo? Nós podemos ter os sais hidrogenados, hidrogenossais ou sais ácidos. Opa! Se eu falei sal ácido, é porque a base não vai conseguir neutralizar totalmente quem? O ácido. Então, nessa estrutura, vocês vão ver exemplos, vai ter que aparecer quem? Hidrogênio, que vai sobrar de quem? Do ácido que a base não conseguiu neutralizar totalmente. Bem simples, bem fácil. Do mesmo jeito que aconteceu com o ácido, pode acontecer com a base. Eu posso ter também um sal básico ou um hidroxissal. Você vai reconhecer como? Você vai reconhecer porque vai sobrar hidroxila na fórmula molecular. Vocês vão ver exemplos aí, tá certo? Então, viu a hidroxila, isso significa o quê? Que o ácido não conseguiu neutralizar a base totalmente. Aí sobra a hidroxila. É a mesma história do ácido que vai servir para a base. Tudo muito simples, tudo muito tranquilo de se entender. E nós temos também os sais duplos ou sais mistos. Quando é que eu tenho um sal duplo ou misto? É simples. Quando você coloca para reagir 2 ácidos com uma base ou 2 bases com um ácido. Como é que você vai reconhecer a fórmula molecular de um sal duplo? O sal duplo virá com 2 cátions ou virá com 2 ânions? É bem simples. É tudo muito tranquilo. Existe também, pessoal, os sais classificados de acordo com a presença de água na molécula. Bem, se o sal não tiver água na molécula, ele é chamado de sal anidro. Sal anidro não tem água na molécula. NaCl, KMnO4, Ki, CaCl3, AlBr3, não tem água na molécula. Sal anidro. Quando que o sal é hidratado? É quando ele tem pelo menos uma molécula de água em sua fórmula estrutural. Exemplo, CuSO4H2O. Bem simples, vai aparecer o H2O. Tá? Então fica tranquilo que é fácil de você identificar sal anidro de sal hidratado. Outro tipo de sal que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é sobre os alúmenes. O que são alúmenes? São sais duplos hidratados ao mesmo tempo, tá? Como é que você vai reconhecer o alúmine? Basta você ficar atento. Ele vai ter 2 cátions, tá certo? O primeiro cátion é um cátion monovalente. O segundo cátion é um cátion trivalente, obrigatoriamente. Vai aparecer um parêntese e dentro do parêntese SO4, que é o radical sulfato, tudo bem? Esse parêntese tem que vir com o número 2 do lado de fora, vezes X, que é uma quantidade, H2O. Então vai ser M1, M3 em termos de carga, SO4,2 vezes XH2O. Essa é a fórmula geral de um alúmine. Então, pessoal, encerramos aqui a primeira parte dos sais. Então, na próxima aula nós vamos ver a nomenclatura dos sais e os principais sais que são usados no nosso cotidiano.
Não se esqueça de deixar seu like e de comentar o vídeo. Até a próxima aula.